A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e com nosso irmão Geraldo Leburg aqui nos estúdios, mais um programa com Geraldo, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre evolução e finalidade da alma. Afinal de contas, para que nós estamos encarnados, se não para evoluir, progredir e alcançarmos a nossa destinação enquanto espíritos perfectíveis, né, dentro de uma evolução que nós podemos alcançar, uma evolução que nós podemos atingir, que Jesus nos ensinou também no seu Evangelho, uma evolução relativa, mas que todos nós estamos destinados. Então, vamos acompanhar no nosso programa de hoje falando aí sobre evolução e finalidade da alma. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos irmãos benfeitores, nossos espíritos protetores, e neste momento vamos agradecer pela oportunidade reencarnatória, por estarmos aqui buscando a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso aprimoramento enquanto espíritos, buscando assim trilhar os caminhos de Jesus, compreender seu Evangelho e caminharmos rumo a Ele. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos amigos, pelo trabalho, pela oportunidade de estudos e por todas as bênçãos, Senhor, que diariamente recebemos. E neste momento, se pudermos rogar algo, rogamos por todo o planeta Terra, em especial pelo nosso querido Brasil, para que haja mais paz no coração dos homens, mais amor nas relações, que possamos enxergar o outro verdadeiramente como irmão, filho do mesmo Pai, também com direito a ser feliz. Que o nosso querido Brasil possa ser abençoado pelo mais alto e neste momento de dificuldades e turbulências que enfrentamos, possamos aprender com as experiências para, assim, alcançarmos o nosso progresso, vencendo os nossos vícios morais, vencendo nossas imperfeições e construindo um país que realmente queremos para todos nós, onde haja justiça, onde haja amor, onde haja igualdade. Seja conosco, Mestre Jesus, e esteja também em cada lar, em cada casa que nos ouve neste momento, abençoando todos os familiares. Que assim seja. Bom, vamos começar agora nosso bate-papo com o Geraldo. Hoje nós vamos falar sobre evolução e finalidade da alma. É um assunto mais, digamos assim, técnico-científico, né, dentro da doutrina espírita, mas nós vamos tentar aqui trabalhar uma forma mais simples, para que possa alcançar todos nós que estamos acompanhando aí o programa Seara Espírita. Geraldo, ao criar o mundo, Deus cria simultaneamente o contingente de espíritos, ou seja, todos aqueles espíritos, né, que irá compor a humanidade deste mundo, né, deste planeta. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Essas questões estão sempre ligadas aos questionamentos que nós temos naturalmente, né? Quem somos, de onde viemos, e todo esse mistério que nós não conseguimos assim abarcar de uma só vez, né, pelo nosso pensamento, volta e meia ele vem nos sacudir, como uma brisa, né, nos colocando novamente com interesse nesse foco. Bem, nós sabemos que Deus, né, é um Criador, né, contínuo. A criação ela se processa desde o início, vamos dizer que da eternidade, desde todos os tempos. Deus está criando e continuará criando para sempre. E ele, na criação de um mundo, de um planeta,
Evidentemente que passando esse mundo, né, pelos seus estágios evolutivos também, na sua matéria, na sua composição, ele não criaria esse mundo sem uma razão, sem um propósito. E esse propósito é alojar nesses mundos, né, os espíritos que também estão sendo criados continuamente. Então, na literatura espírita, nós temos algumas afirmativas bastante fortes de que essa criação é contínua e que, ao criar um mundo, Deus estará criando também concomitantemente digamos assim, uma humanidade, né? Um conjunto de espíritos para habitar aquele mundo. Esse habitar é que é diferente, às vezes, da forma da gente entender habitar, morar, residir, estar ali fisicamente. Ele é muito mais amplo. O mundo é criado um contingente de espíritos também inerentes a esse mundo, à humanidade desse mundo, e esse contingente de espíritos acompanhará a evolução da matéria que formará o mundo até do seu início até o seu findar. Esse acompanhamento, esse contingente de espíritos estará ali também exercitando, estará trabalhando ali sob a orientação de outros espíritos já evoluídos, já espíritos puros, né, que foram criados anteriormente e que foram a eles delegado essa função de coordenadores, governadores desse novo mundo, e estarão ali, então, orientando o trabalho dessa humanidade relativa a esse mundo criado, para que possam trabalhar em conjunto, elaborando ali das matérias mais simples ao conjunto das matérias mais complexas, e daí formando, né, a estrutura do mundo tal como nós imaginamos, no caso do nosso planeta, como ele está hoje. Mas ele não foi, desde o seu início, não teve esse desenho, né? Eram formações gasosas que foram se diferenciando e elas foram sendo complementadas por poeira cósmica, pelo elemento cósmico universal, vindo de até mesmo outros mundos, porque também os mundos eles são criados, eles têm a sua vida, a sua maturidade, chega um ponto também que eles voltam ao pó. Eles se extinguem, né? Eles se retornam ao meio de onde veio a matéria que os compõe. Então, esse é o conjunto de matéria-prima com que se elabora o mundo como conhecemos hoje. E aí a mão de obra aplicada nele está a cargo desse contingente de espíritos criados para serem os trabalhadores desse mundo. Então, cria-se um mundo e cria-se um contingente de espíritos para laborar nesse mundo. E Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele diz, né, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E aí a gente vê quando você coloca que Deus está continuamente a criar desde todo sempre e para todo sempre, né? A gente vê essa afirmação de Jesus muito real, né? O Pai continua sempre a trabalhar, o Cristo também, e a gente quer ficar de folga, né, Geraldo? Nós pleiteamos geralmente assim, né? Trabalhamos 1/3 do nosso tempo, né? E temos os outros 2/3 para o nosso repouso, para as atividades do lazer, né? Do asseio corporal, essa coisa toda, e às vezes nos indignamos que trabalhar 1/3 do nosso tempo é muito, né? Queremos mais folga, né? Mas precisamos estar atentos que a empreitada que temos, ela é extensa. É verdade, né? E aí tentarmos repensar o conceito que temos de trabalho, no sentido de que trabalho é uma coisa boa, positiva, né? Que nos faz crescer, e não ver o trabalho como algo punitivo, ruim, desgastante, coisa, né, que a gente não gosta. Então a gente tem que talvez mudar esse conceito ou a forma de nós enxergarmos o trabalho como oportunidade de crescimento, né? Isso. Se Jesus está trabalhando e ele é nosso modelo e guia, vamos trabalhar, né? Quando alguém desencarna, né, diz-se normalmente assim, foi descansar, né? Não foi descansar. Não foi. O espírito terá a oportunidade muito mais ampla, né, de se dedicar, né, ao trabalho isento da matéria, que é realmente um peso. Com certeza. Então vamos trabalhar.
Os espíritos, Geraldo, eles são criados em conjunção com seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, né? Desde o momento da sua criação. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque a gente tem alguns ouvintes que não são espíritas, né? Então, para eles entenderem espírito, perispírito, corpo físico, né? Para entender um pouquinho essa diferença. E saber se o espírito e o perispírito foram criados juntos. Isso. O espírito, ele é criado na sua essência independentemente de uma outra estrutura. Uhum. Ele criado e estando ligado a um mundo, naturalmente ele estará trabalhando com a matéria desse mundo, com os componentes materiais desse mundo. E não só aqueles componentes materiais que nós identificamos classicamente como matéria tangível, mas aqueles outros componentes, né? As energias desse mundo, todo esse conjunto que extrapola a matéria nas três definições que ela é geralmente tomada como sólida, líquida e gasosa. E não existem outros estágios, né? Muito mais amplos, né? Mas ele é criado espírito, ele é criado essência espiritual. Para lidar com a matéria, ele necessita de uma ferramenta, ele necessita de um instrumento, e esse instrumento é o que nós chamamos de perispírito, que é feito, né, de uma essência da matéria, do mundo no qual ele está trabalhando, ao qual ele é inerente, mas é uma matéria já muito mais refinada, muito mais quintessenciada. Então, o espírito e os outros, o espírito em si aprende isso, e os outros espíritos que o orientam têm a capacidade de poder plasmar, de poder separar dessa matéria bruta a matéria necessária a formar um corpo espiritual para que ele, o espírito, revestido desse corpo espiritual, possa agir sobre a matéria. Então, no primeiro momento, ele é espírito na sua essência. No momento em que ele passa a agir com a matéria de uma forma mais direta, ele precisa de um elemento de ligação com essa matéria. E esse elemento, então, esse corpo espiritual, também denominado dessa forma, ele é feito, né, para auxiliá-lo, é uma ferramenta de trabalho. E, em última instância, quando o espírito precisa fazer uma imersão direta na matéria, ou seja, apropriar-se da matéria para a constituição de um corpo físico, de um corpo carnal, do corpo que nós temos, que nos identifica, que é a nossa essência material, ele o faz através da elaboração de uma cópia do corpo perispiritual, do corpo, esse corpo intermediário. Então, chega a um ponto, como no momento nós que aqui estamos encarnados, nós somos uma trindade. Nós somos espírito e agimos sobre o nosso corpo através de um conjunto intermediário que denominamos de perispírito, de um corpo espiritual. Nós vamos até dizer que quando algum fenômeno ocorre da visão, como é dita, né? Eu vi uma entidade espiritual, eu vi um espírito. Não se vê o espírito, na verdade, vê-se a sua representação perispiritual. Um exemplo, meu pai, já desencarnado há 25, 26 anos, eu tenho na minha lembrança, na minha memória, os traços físicos dele. Se ele, por uma questão de necessidade, utilidade, tiver que se manifestar para que eu possa ter um contato com ele, ele se apresentará da forma que eu o conheci e retenho na minha memória. Né? Então, ele se apresentará com a sua característica do seu corpo perispiritual. Mesmo que ele esteja hoje já reencarnado,
ele estaria numa condição de infância, de um corpo ainda em estado infantil, mas ele para intercambiar comigo, ele precisa se apresentar de uma forma que eu reconheça. E terá que ser com aquela forma perispiritual utilizada por ele no tempo da nossa convivência. Certo. Ou seja, o perispírito ele é plasmável, né? Ele pode mudar a sua forma de acordo com a vontade do espírito e de acordo com as circunstâncias também, né? Sim. Então isso facilita nesse próprio, como você falou, nesse reconhecimento, né, entre pessoas, né, ou dependendo da situação, ele se apresenta como a forma como ele se sente mais à vontade, digamos assim, ou como uma encarnação que ele tenha mais familiaridade, ou tenha sido uma encarnação mais importante para ele. Sim, e que normalmente ocorre com muita frequência. Ele, de acordo com seu grau evolutivo, ele poder escolher como ele se sente melhor em se apresentar. Essa questão é muito interessante porque no meio do espiritismo e do espiritualismo como um todo, às vezes as pessoas questionam por que determinada entidade se apresenta como a personalidade, as características, por exemplo, da fala, da gesticulação de um preto velho. Dessa forma, assim, bastante a apresentação humilde, né, muito modesta. Então, por que acontece isso? E ali, se manifestando nessa forma, ele às vezes assim, tem, né, falas elevadíssimas. Então, como isso pode acontecer? É porque um espírito que já evoluiu, mas que com essa possibilidade dele poder escolher, né, ele poder plasmar com que forma ele vai se apresentar, ele prefere, na sua humildade, se apresentar como um espírito mais despojado, mais simples, mais humilde, mais de acordo com aquele público ao qual ele vai estar se dirigindo. É verdade. Isso acontece também, né, em várias outras situações, mas a gente lembra de uma aqui mais conhecida no meio espírita, que é a questão de Emmanuel, né? Emmanuel, que se apresentava com aquela roupagem romana, né, na sua encarnação em Roma, mas na verdade Emmanuel teve muitas outras encarnações depois da experiência de Roma, mas ele se apresentava a Chico Xavier como aquela figura do senador romano, né? Então a gente vê que era uma experiência que ele teve mais vínculos, né? Que ele se sentia mais, foi talvez mais impactante na vida dele, então ele se apresentava enquanto em perispírito, né? Se apresentava com aquela roupagem daquela encarnação como uma forma para ele, né, também significativa, né, e não como da última encarnação, né, ou seja, não precisa ser necessariamente como da última encarnação. Não precisa ser. Ele seria necessário se ele tiver que se apresentar como referência da última encarnação para ser reconhecido, né? Na última encarnação. É verdade. E isso a gente tem na literatura espírita vários exemplos, né, de situações semelhantes que acontece. Bom, Geraldo, você trouxe uma mensagem aqui para nós do livro Libertação, né? Sim. E que é do capítulo 6, que fala observações e novidades. O que André Luiz traz para a gente neste capítulo, Geraldo? Essa inserção achei muito importante porque ela tem assim dá, né, um destaque a essa questão dessa flexibilidade do perispírito. E aí a passagem ocorre que um instrutor, um orientador espiritual, estão lá numa colônia espiritual, né? André Luiz é um aprendiz que se intitula como se fosse um jornalista que está ali, um correspondente, né, no plano espiritual, trazendo para nós aqui, através da literatura e da psicografia do Chico Xavier, trazendo os ensinamentos obtidos lá. Então, ele transcrito então nessa passagem um diálogo que tem com um instrutor de nome Gúbio, e que esse instrutor, falando do perispírito, diz a ele que o perispírito ele é transformável e é perecível, embora estruturado de uma matéria mais rarefeita. Ou seja, o espírito, a diferença do perispírito para o espírito, uma vez criado, é eterno, não perecerá. Mas o perispírito, ele é transitório. Há momentos em que o espírito desencarnado não precisa de ter mais o seu perispírito, quando ele atinge um grau evolutivo
muito elevado e que já está na condição de espírito puro e não precisa ter um perispírito. Mas se ele precisar, ele tem como elaborar esse perispírito. Então é isso que o instrutor diz a André Luiz, através da psicografia do Chico, e ele continua dizendo o seguinte, que eles estavam em um determinado lugar em que eles percebendo, né, essa modificação, essa alteração desse corpo intermediário. E ele diz que a André Luiz assim, olha, você viu companheiros que se desfizeram do perispírito porque já estão muito evoluídos, já estão indo para esferas, né, muito mais elevadas, onde eles não vão precisar. E são esferas de um nível que nós aqui, no nosso grau de entendimento, ainda não temos condição também de definir exatamente o que é, mas são muito elevadas, não precisa. E também, nesse grupamento, tem outros espíritos que, vindo de esferas mais elevadas, eles se submeteram, né, a operações redutivas e adaptações, né, do perispírito, adensando esse perispírito para poder atuar em mundos mais densos, né? E que os primeiros, aqueles que não precisam mais, né, são servidores já evoluídos, né, enobrecidos, gloriosos, né, através do dever bem cumprido. E que os outros, aqueles que estão ainda necessitados da imersão na matéria, buscam então, vindo de um mundo mais elevado, mas como missão, se aproximar de um mundo menos elevado, eles são como nós, diz o instrutor, como colegas nossos, né, que já merecem reencarnação trabalhada por valores intercessórios já mais elevados, mas que, tanto quanto ocorre com outros, né, menos aquinhoados, né, evolutivamente, eles estarão utilizando o seu perispírito enquanto durar a sua provação ou a sua expiação, né, pelo uso que tenham feito do seu livre-arbítrio, sejam eles ignorantes ou maus, transviados ou criminosos, né, algum dia terão a oportunidade, evoluindo, também de se liberarem da necessidade de ter esse corpo intermediário chamado perispírito, quando atingirem uma evolução compatível com mundos mais elevados, onde não precisa mais desse componente, né? Certo. A Meire, lá do Boa Morte, Geraldo, ligou aqui para a gente com a seguinte pergunta, porque você deu o exemplo do seu pai. Sim. E aí ela fez a seguinte pergunta. Uma pessoa desencarna e depois, né, reencarna. É possível a comunicação com este espírito? Ou seja, ele está na condição já de reencarnado, mas ainda assim, obviamente a gente não sabe que aquela criança, por exemplo, como você citou, né, se fosse um exemplo do seu pai, né, como exemplo. Se ele já está reencarnado, você não sabe que aquela criança é seu pai reencarnado, às vezes nem conhece aquela criança, está em outra cidade, outro país, né? Enfim. Mas seria possível conversar ou ter uma comunicação com este espírito, mesmo ele estando encarnado em um outro corpo? Sim, de forma geral, sim. Mas nós precisamos observar um crivo muito importante, que é o da necessidade dessa comunicação e da utilidade dessa comunicação na mão dupla, para a pessoa que aqui está e para o espírito que partiu, que foi afim, né? Foi o pai, foi o irmão, a mãe, foi o parente, né? O amigo, né? Daquela outra encarnação. Mesmo ele já estando encarnado, há momentos de emancipação, e através do sono, né? E em outros momentos do dia a dia, durante o que nós chamamos de vigília, muitas vezes nós damos aquele momento, assim, aquela viagem, aquela escapulida, né? Aquela escapulida, que pode parecer assim no cronômetro nosso aqui das 24 horas do dia, pode parecer foi alguns segundos, mas naquele alguns segundos essa expansão espiritual é imensa. Esse algum segundo em outra dimensão pode representar muita coisa. Uma retrospectiva de uma vida inteira, por exemplo, em que esse espírito já encarnado num outro corpo físico, naquele momento ele como que se desprende
e vivencia ou revivencia toda uma vida ou parte dessa vida, e então é possível sim haver essa comunicação. Evidentemente que se houver uma utilidade e houver uma necessidade, não por curiosidade, porque seria algo em que estaríamos tentando sujeitar uma outra individualidade espiritual já com outra missão, né? E estaríamos tentando sujeitá-la aos nossos caprichos, se assim futilmente a gente tratasse desse tema. Mas é possível sim essa comunicação. E a gente sempre brinca, né, Geraldo, que o telefone toca de lá, o telefone tocou aqui agora, né? Que o telefone toca de lá para cá, né? Isso. Então não adianta nós ficarmos chamando, porque às vezes a gente só está prejudicando a caminhada daquele espírito que já desencarnou, né? Quando nós clamamos, chamamos, pedimos para eles estarem conosco, muitas vezes eles não têm essa condição, eles têm outras necessidades no plano espiritual ou na outra encarnação que ele já eventualmente esteja, e esse nosso clamor excessivo, na verdade, pode trazer até constrangimento e dificuldades para esse espírito, né? Precisamos também pensar que a comunicação poderia ser entre um e outro direta, mas na maioria das vezes ela é indireta. O guia espiritual daquele espírito que está naquele momento já encarnado estará reportando ao guia espiritual nosso a nossa dificuldade, a nossa necessidade de comunicação, estará ali fazendo o intercâmbio ali como intérprete os dois, né, espíritos, as duas entidades como intérpretes das duas pontas, né? E aí esse processo acredito que ele é muito comum, que ele acontece várias vezes, talvez até imperceptivelmente durante o nosso dia a dia. E também, como você bem lembrou, no nosso desdobramento, né, durante o nosso sono, que nós encarnados temos uma liberdade um pouco maior, né, nos desprendemos um pouquinho mais do nosso corpo físico, né? A diferença é que nem sempre lembramos, né? Mas nem sempre lembramos. Muito. A gente às vezes vem com aquela percepção, essa noite eu tive um sonho, não sei, fica aquela sensação, né? Às vezes nós não lembramos, mas fica aquela sensação de que algo importante aconteceu, né? Isso. Bom, nós temos também no Evangelho, no Cristo Consolador, o capítulo 3º, que fala sobre Jesus, a parte 3ª, desculpa, do Evangelho, o capítulo 2º, que fala sobre Jesus. E o livro O Consolador, por Emmanuel, Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, é um livro que a gente também recomenda para todos os estudiosos da doutrina espírita, para uma melhor compreensão da doutrina. E o livro O Consolador traz muitas reflexões para nós, e como o próprio nome indica, né, Consolador, ele traz também para nós o consolo nos nossos processos evolutivos, nas nossas dificuldades, e assim a gente pode trabalhar um pouco mais a nossa encarnação de forma a levar a termos melhor proveito, né, a aproveitarmos ao máximo esse processo evolutivo que nós estamos tendo essa oportunidade e assim caminharmos para a nossa evolução infinita que temos aí pela frente, né? Mas no livro O Consolador, nós temos uma pergunta, que é a pergunta 289, e é colocada da seguinte forma: são muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas esferas mais próximas à Terra, né? Que já viram o Cristo experimentando a glória de sua presença divina, ou seja, muitos espíritos tiveram um contato direto, né, com Jesus, o nosso mestre e modelo e nosso guia, Geraldo? Bom, isso aí nós vamos acreditar que ver propriamente não seriam tantos, porque precisariam estar numa escala evolutiva já muito elevada. Mas sentir Jesus, sentir a presença de Jesus, todos nós aqui que habitamos o nosso planeta Terra desde a vinda de Jesus, e antes, aqueles que também habitaram antes da vinda de Jesus, já tinham essa percepção, esse sentido intuitivo, né, da presença da presença espiritual de um ser mais elevado. E esse, com certeza, é a nossa realidade. Ver, acredito que poucos
já tiveram a oportunidade de ver. Assim, porque quem pode muito, um espírito elevado pode, ele pode se fazer visível, né, e visto pelos outros que estão abaixo dele. Mas, normalmente, esse processo se dá utilizando espíritos intermediários, Sim. que são encarregados pelos espíritos mais elevados, né, de fazer essa escala de vibração, né, mais aproximando mais da nossa realidade de percepção. E aí a gente lembra, né, que nós temos esses espíritos muito evoluídos, têm equipes infindáveis, né? Quando a gente vê Maria, quando fala dos auxiliares de Maria, que Dona Ivone traz para nós, né, da equipe de Maria que auxilia a questão dos espíritos que cometeram suicídio, que ajudam nesse processo de evolução, a gente vê uma equipe gigantesca de emissários que auxiliam e que falam em nome dela, e a mesma coisa não seria, né, diferente com Cristo. Então, a energia do Cristo, ela com certeza está imantando, envolvendo todo o nosso planeta. Então, quando nós nos vinculamos a Ele, quando nós nos elevamos um pouco mais a Ele, a gente consegue perceber um pouco mais dessa energia crística. E é claro que Ele tem os seus emissários, né, tem os seus representantes que estão mais próximos da gente também, mais a miúde, né, mais se aproximando mais de nós para nos auxiliar em nome de Jesus também, né, representando Cristo. Essa percepção, então, ela é alcançável, né? E essa visão um dia será ela plena, quando nós, né, tivermos atingido um nível evolutivo, né, adequado a estarmos, né, não digo na mesmo grau, porque até que isso aconteça, com certeza Jesus também está evoluindo e ele estará muito mais elevado. É verdade. Mas nós vamos chegar a um ponto, com certeza, que teremos essa gratificação, né, de podermos vislumbrar. E a gente lembra, né, Jesus já é esse espírito puro, evoluído, desde a formação do planeta, né? Então, há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito puro. Como Geraldo diz, a evolução não termina, não para. Então, ele continuou evoluindo esse tempo todo. E desde que ele esteve aqui entre nós e retornou ao plano espiritual, ele continuou evoluindo. Então, tem 2.000 anos desde a sua presença aqui, que ele continua nesse processo evolutivo ascendente de uma forma grandiosa. E aí é o que você fala, né, Geraldo? Essa evolução dele é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar muito bem, né? Entender muito bem, né? É um processo muito grande. Só destacando que quando o nosso mundo foi criado há 4,5, 5 bilhões de anos, ele já era um espírito puro, mas ele não foi criado como se fosse uma safra de espírito especial, não. Né? E que nós somos de outra safra. Não é isso. Né? Cada um foi criado a seu tempo, com certeza, mas criados todos nós fomos criados iguais. Simples e ignorantes. As mesmas percepções, as mesmas capacidades. Ele tem talvez assim, é um irmão mais velho, né? Tem mais tempo do que nós, teve um processo evolutivo diferenciado da Terra, não na Terra, né? Ou seja, quando ele recebeu a incumbência de governar a Terra, ele já tinha a sua experiência evolutiva em outros orbes, como você salientou das muitas moradas da casa do Pai, né? Isso. E aí, com certeza, essa evolução não se deu na Terra, se deu em outros orbes. Agora, a Conceição, lá do bairro Valentim Prenace, ela fez uma pergunta aqui. Por que temos alguns sonhos com pessoas que recentemente desencarnaram? A gente está falando de reencarnação, né? E aí ela faz esse questionamento para nós. Olha, é natural, porque o desencarne, o processo de desencarne, não ocorre de uma forma definitiva, uma ruptura. Há sempre uma ligação. Nós que que ainda estamos aqui encarnados, né, estamos sempre com o nosso pensamento direcionado àquele nosso companheiro, aquele nosso amigo, aquele nosso parente que desencarnou, e buscando estabelecer esse contato vibratório. E nós, muitas vezes, até para que possamos nos apaziguar espiritualmente, somos assistidos pelo nosso guia espiritual e também pelo guia espiritual do desencarnado, de forma a nos trazer algum tipo de conforto, através
do sonho, através das imagens, né, do resgate de passagens que tenhamos vivido em conjunto, e que isso nos vem mitigar, né, a saudade, né, vem nos trazer um conforto. Então, é um processo natural que ocorre assim. E aí você coloca, o Geraldo, nessa resposta sua, a nossa ligação com aqueles que desencarnaram. E aí ela faz uma outra pergunta aqui também, em sentido contrário, mas que você já começou a caminhar na resposta também. As pessoas, quando desencarnam, elas esquecem de suas famílias? Ou seja, só nós que ficamos que lembramos? Ou os espíritos que foram para o mundo espiritual, que desencarnaram, continuam vinculados às suas famílias aqui? Olha, eu vou fazer aqui como um exemplo, uma relação com uma pessoa que viajou para um outro país. Ela chegou lá nesse outro país, se ela tiver se preparado suficientemente, a transição da adaptação nesse outro país vai se decorrer de uma forma tranquila e simples. Mas ela vai chegar lá, ela vai dar um aviso cheguei bem, tá? Vai dar uma ligada, cheguei bem. De alguma forma, ela vai ter essa preocupação de trazer, né, alguma notícia para tranquilizar os que ficam. Mas nos momentos seguintes, ela estará atabalhoada com toda aquela adaptação que ela tem que fazer, aquele outro local, aquele outro país, aquela outra realidade. Então, assim também acontece com o espírito. Ele está passando, né, por uma transição que é para ele assim muito intensa, tão ou mais intensa quanto para aqueles que ficam com relação à perda dele. Mas esquecer a família não esquecerá. Ele terá a seu tempo, né, no momento que for útil e necessário, a possibilidade de estar retornando, se reportando à família, se comunicando com a família. Mas não esquecerá nunca, porque nós sabemos que a família espiritual é a que perdura. A família consanguínea, aquela por laços de sangue ou por laços de afinidade social, essa pode sofrer seus colapsos, mas a família espiritual não. Uma vez ligados os espíritos por alguma vivência em comum, por afinidades, eles estarão sempre em contato, sempre juntos, né? E pode não acontecer de uma forma assim tão explícita, porque terão lá do outro lado também uma quantidade muito grande de ocupações, de adaptações a fazer, mas não esquecerão. A Heloísa, lá do Caiçara, está mandando um abraço para a dona Joana, que na semana passada comemorou mais um ano de vidas, mais um aniversário. Então, parabéns aí a dona Joana do Caiçara, felicidades, muita paz, saúde e amor para você e sua família. Felicidades. O Geraldo, no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 133, ele faz um questionamento muito interessante para os espíritos, né? Ele pergunta o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? O que os espíritos nos respondem? Essa é a questão crucial, a questão chave, né? Porque, dado a condição de percepção ao tempo em que essa questão foi apresentada à espiritualidade, né? Quando do advento, né, da terceira revelação da doutrina espírita, né, essa questão era muito emblemática nessa época, muito difícil de ser colocada em termos assim mais amplos. E eles responderam então a essa arguição de Kardec, que todos os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes no sentido de que têm toda uma eternidade para aprender, para evoluir, e que eles se instruem, eles aprendem através do trabalho, eles aprendem fazendo, né? E que esse trabalho vai ocorrer, né, nas lutas e tribulações da vida corporal. Agora, quando fala vida corporal, nós logo pensamos a vida no corpo e no corpo encarnado, no corpo material. Mas isso pode ser entendido também, que essa evolução ocorrer no plano espiritual, no corpo espiritual, naquele corpo intermediário, que chamamos de perispírito, através dele, em que o espírito estará utilizando como ferramenta para trabalhar, né, com os elementos do mundo para o qual ele foi criado, né? Então,
tem que ter mérito. E é necessário que, para que tenha mérito, haja um trabalho correspondente, haja um esforço de cada espírito. Então, esse aprendizado, ele ocorre naturalmente através do trabalho. Esse trabalho pode ser somente de natureza espiritual, somente no plano espiritual. Ele pode ser um trabalho diretamente ligado à matéria, aí o espírito já, com o seu perispírito, estará ligado no corpo físico, né? E a gente tem aí, dentro dessa questão, uma colocação a fazer, que Deus, na sua sabedoria, né, ele não estaria nos cerceando a condição de crescimento unicamente restrita a estarmos encarnados unicamente na carne. Isso seria um pouco complicado de entender, porque vamos imaginar, né, os primeiros mundos, os mundos primitivos, os mundos mais rudes, onde são feitas, né, espíritos encarnam nesses mundos. A Terra hoje é um espírito no segundo degrau evolutivo, já foi um mundo primitivo, hoje já está num mundo de expiações e provas, classificado dessa forma, transitando para um mundo em regeneração. Isso vai acontecer no futuro, né? Está iniciando essa ocorrência, né? Jesus aqui esteve nos dando a receita de como fazer, né? Amar a Deus e ao nosso próximo, né? E então nos deu essa receita. Mas então, a gente entendendo da grandiosidade, da sabedoria de Deus, vamos imaginar que ele não criaria espíritos e lançaria esses espíritos num mundo primitivo do tipo, olha, se vira aí com todas as dificuldades inerentes a esse mundo, corra, senão o bicho pega, tá? E que fosse dessa forma. Nós podemos evoluir, espíritos criados podem evoluir unicamente no plano espiritual, desde que aproveite todas as oportunidades de trabalho. Não está isento de trabalho, estarão com muito trabalho mesmo, desde que aproveite todos esses momentos sem passar necessariamente pelo estágio da matéria. Mas esses espíritos que assim evoluem, chegam a um determinado ponto, é como a pessoa que, tendo uma formação na área de ensino, de educação, chega num determinado ponto que ela tem que aplicar esse conhecimento. Então, o que ela faz? Ela vai para a sala de aula, como mestre, como professor, para ensinar. Aí, nesse momento, esses espíritos em missão encarnarão para poder ajudar as humanidades dos mundos aos quais eles se dirigem a evoluírem, transmitindo a eles o seu conhecimento. O que é importante que fique claro, Geraldo, que não há favoritismo nem favorecimento de ninguém, né? Não, é tudo iguais. Por questão de mérito pelo esforço próprio, né? Isso. Isso é importante a gente deixar claro. Mas por que eu estou aqui então? Porque às vezes no passado, né, ou às vezes nessa mesma, a gente não se esforçou tanto no nosso processo evolutivo. Às vezes a gente teve um pouquinho de preguiça, né? E também a gente tem que pensar, a gente precisa ser um pouquinho... precisamos ser um pouco generosos com nós mesmos. Olha só, nós estamos aqui com essa oportunidade de trabalho, com essa oportunidade de aprender, essa oportunidade de ensinar, porque ninguém aqui está que saiba tão pouco que não possa ensinar algo a alguém, e ninguém aqui está que saiba tanto que não precisa aprender mais alguma coisa. Exatamente. Então, estamos numa troca. Nós estamos aqui, né, dentro dessa interação com todo esse conjunto. Bom, chegamos ao final do programa. A gente ainda tinha algumas perguntas de ouvintes que a gente não conseguiu responder, mas nós vamos guardar para o nosso Pinga Fogo. Então, quando a gente fizer o próximo Pinga Fogo, a gente apresenta a pergunta dos ouvintes que a gente não teve tempo de responder. Geraldo, muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito grato pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Bom, agradecemos a participação dos ouvintes, todos que ligaram. Desejo a vocês um excelente final de semana de muita paz, de muito amor. Sábado que vem tem mais programa Seara Espírita. Lembramos do nosso canal no YouTube para você rever os nossos últimos programas. Se perdeu algum, tem a oportunidade de rever, que é o canal AME Barbacena. Se inscreve lá e aí você vai receber a notificação de todos os programas que forem ao ar pelo Seara Espírita, lá no canal da AME Barbacena. Um excelente final de semana de muita paz, muito amor, muita luz. Uma semana de muitos trabalhos no bem, de muitas realizações positivas, de evolução para nós.
e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.